Olá, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula sobre as lesões com potencial de malignização da boca. Eu dividi em 4 partes, para que fique melhor para vocês assistirem. Primeira parte, a gente vai conceitualizar essas lesões, vamos tentar entender, como que é feito o diagnóstico dessas lesões. Eu vou projetar aqui a tela, para que a gente possa entender e participar melhor aí da aula. Então, nós vamos falar hoje do diagnóstico e conduta aplicados às lesões com potencialmente malignas da mucosa oral. Muito importante esse artigo que eu estou apresentando para vocês. Esse artigo, ele saiu no final do ano passado, comecinho desse ano, e ele faz exatamente isso, uma revisão, da nomenclatura, da classificação, sobre essas lesões com potencial de malignização. Então, um grupo de pesquisadores se reuniu, para tentar definir, esses conceitos, que são difíceis, e são muito importantes para que a gente possa conduzir aí o diagnóstico dessas doenças. Então, aqui eu já gostaria de recomendar esse artigo para vocês, que realmente é muito interessante e vale a pena aí a revisão. Então, algumas partes desse artigo eu separei, para trazer aqui para a nossa aula. Então, as lesões com potencial de malignização da boca se refere a um grupo de lesões, e condições caracterizadas, pelo risco aumentado de desenvolver câncer no lábio e na cavidade oral. Este termo, ele foi reforçado, nessa última classificação da OMS. Então, essas lesões, elas representam tecidos, ou campo com alteração clínica, onde cada categoria tem demonstrado o desenvolvimento do câncer. Ou ainda, tecidos dentro desta categoria que tem potencial aumentado de transformação maligna, ou seja, a gente observa uma determinada área alterada, e essa área alterada, ela tem uma maior chance, para desenvolver o câncer. Esconder aqui. Então, alguma dessas alterações, elas são vermelhas ou brancas, na maioria das vezes, e elas podem ter as duas áreas juntas, áreas brancas e áreas vermelhas. E o que é mais interessante, essas áreas, elas são muito próximas àquelas áreas de um carcinoma de células escamosas evidente. Então, como a gente pode observar nas figuras abaixo, aqui a gente observa uma área onde a gente observa um carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide, ou ainda um carcinoma espinocelular. Então, são os 3 nomes mais usados aí para o câncer de boca. E aqui, ao redor desse carcinoma, a gente já vê uma área de leucoplasia, uma placa branca, nesse caso aqui homogênea, e aqui, uma área de transformação maligna. Aqui um outro paciente com uma área avermelhada, uma área de um carcinoma in situ, e a gente pode observar aqui outras áreas esbranquiçadas, Essas áreas que estão alteradas, elas possuem, alterações morfológicas, alterações citológicas, que são semelhantes às alterações observadas já no carcinoma superficialmente invasivo. Então, o que está falando nesse tópico? Que áreas dessa região aqui têm áreas semelhantes, às áreas do carcinoma, seja na forma de morfologia ou alterações citológicas. É importante ressaltar que nem todo carcinoma é precedido ou detectado clinicamente por uma lesão com potencial de malignização. Ou seja, nem sempre a gente vai ver essa área branca ou uma área vermelha antes do paciente apresentar o câncer de boca,
O termo disorder, na verdade, não existe em português, né? É um termo que usa mais na língua inglesa, mas a gente chama aqui como lesão, né? Ou como uma doença. Então, naquele local pode sofrer uma influência de fatores externos, né? Naquele lugar que tem aquela alteração, principalmente carcinógenos, mas também pode trazer características próprias que levam à transformação maligna. Ou seja, tem uma determinada alteração. Essa alteração, por fatores externos, como tabaco ou álcool, né, pode levar que aquela lesão se transforme num câncer. Ou ela pode já ter características intrínsecas, que essas características possam levar por si só, sem fatores externos, à transformação maligna. O termo, né, potencialmente maligno, ele implica que nem todos os pacientes diagnosticados com essas alterações vão desenvolver um tumor maligno, né? Então, acho que é muito apropriado esse termo, né? Essas doenças, elas têm potencial de transformação maligna, mas não quer dizer que todas vão transformar em câncer. Até no final da aula, a gente vai comentar um pouquinho da porcentagem. E que os pacientes com essas doenças, eles têm uma suscetibilidade aumentada de desenvolver o câncer em qualquer região da boca. Então, isso também é muito importante vocês entenderem. Claro que aquela área alterada que a gente está observando no exame clínico, ela tem uma alteração que é suscetível à transformação no câncer. Mas isso não quer dizer que somente aquela área, né? Ou seja, o paciente que tem uma lesão com potencial de malignação, a boca toda desse paciente pode ter chance de desenvolver o câncer, né? Em qualquer região, como está mencionando, em qualquer tempo. Então, a gente vai estar vendo alguns pacientes aqui, ó. Veja essa paciente, a mesma paciente, né? De 52 anos, uma mulher. Então, tem áreas brancas na língua, como vocês podem ver aqui, já áreas ulceradas. Essa lesão já tinha sido removida em outro serviço, até vir para a gente. Aqui, né, mostrando aqui mais no ventre de língua. Aqui em bochecha, do lado direito. Aqui na outra borda da língua. Ou seja, a gente consegue já observar que essa paciente, ela tem áreas alteradas por toda a boca, né? Não é somente essa área que está alterada, mas sim todas as regiões da boca. Essas lesões, elas não têm um curso clínico que a gente consiga definir, ou seja, tem pacientes que a gente acha que pode ter uma transformação maligna, porque o aspecto clínico é muito ruim. Quando esse paciente volta numa outra consulta, às vezes aquela lesão até melhorou, né? E outros que a lesão a gente acha que tem uma lesão que ela não é tão agressiva, vem numa próxima consulta e às vezes já desenvolveu o carcinoma, ou seja, não é possível definir o curso clínico dessas lesões. Claro que algumas lesões, principalmente aquelas que são muito irregulares, né, elas são mais suscetíveis de ter transformação maligna. Então, cor branca, cor vermelha ou mista, né, pode ter ulceração, na forma de placa, mancha, ela pode ser a superfície lisa, corrugada, verrucosa, granular, ter uma atrofia do epitélio, né, e o tamanho aí bastante variado, como vocês podem ver na figura também abaixo. A gente consegue ver áreas vermelhas, áreas brancas, a gente não define muito bem a extensão da lesão, né, praticamente toda a língua aí sendo afetada. Vou mostrar um caso bem interessante para vocês, de uma mulher de 63 anos, que nos procurou por lesões orais e também para fazer uma reabilitação pós-tratamento de um câncer. Ela não fumava, não bebia, e ela teve um câncer na gengiva, né, do lado inferior do lado esquerdo. Foi feita uma cirurgia, né, para remoção desse câncer, onde foi retirada parte da mandíbula e o esvaziamento cervical supraomoioideu do lado esquerdo, onde 25 linfonodos foram removidos sem metástase.
Veja quando a paciente veio para a gente, né, aqui a gente, na figura acima, a gente ainda observa que a área operada, né, ainda com as suturas, e ela veio para a gente fazer essa reabilitação, para fazer uma prótese para ela. Aqui a gente já observa algumas manchinhas, né, vermelhas na gengiva, aqui em mucosa jugal, aqui a gente vê, né, abaixo aqui, como que era essa área avermelhada, com áreas brancas, né, parecendo aí, formando um pouco de estrias. Para entender melhor esse câncer aqui, e para a gente realmente saber que tinha sido um câncer, eu fui no arquivo, né, e aqui a gente já observa, né, a lâmina, onde a gente observa o carcinoma epidermoide infiltrando aqui a mandíbula, né, então aqui a parte óssea, exatamente onde estava o tumor, né, então aqui a representação histológica, né, e aqui na bochecha dessa paciente. Então, a gente revisou toda a lâmina, então aqui eu peguei as margens cirúrgicas, né, para ver como que estavam, a gente viu uma inflamação muito grande, né, nas margens cirúrgicas, aqui o infiltrado inflamatório, né, destruindo a camada basal, mas a gente já via alguma atipia, né, nessas células da periferia. Aqui, em maior aumento, a gente observa essas células, né, com essa alteração, como vocês podem observar aqui, ó, maior aumento, né? E aqui o infiltrado inflamatório logo abaixo. Aqui na mucosa jugal esquerda, onde a gente fez a outra biópsia, né, na outra região, os aspectos eram muito semelhantes, né, àquele da mucosa jugal direita. Após 10 meses, né, aqui a paciente já reabilitada com a prótese parcial removível, ela apresentou essa pequena lesão aqui, né? Aqui dá para ver um pouco melhor. Veja que aqui, ó, em 10 de abril, até o dia que nós fizemos a biópsia, no dia 29, já houve uma alteração bem significativa, né? A gente já vê aqui a borda elevada da lesão. Fizemos novamente a biópsia, aqui foi já a infiltração anestésica, vocês podem ver, para fazer a biópsia. E aqui a gente já vê a peça cirúrgica, né, desse que já confirmou que era um carcinoma, então fez uma ressecção ampla, removeu toda essa lesão aqui, né, veja um carcinoma extremamente agressivo, grande, né, infiltrando bastante, aqui a gente vê maior aumento esse carcinoma, e aqui eu tentei simular a cirurgia realizada para o carcinoma, então toda essa área foi retirada, né, e aí nós fomos estudar essa periferia, as margens cirúrgicas dessa lesão. E observem, ó, todas as margens cirúrgicas já apresentando algum grau de displasia, né? Como vocês podem ver aqui. Então, aqui o paciente antes, né, ó, da cirurgia, aqui já com a cirurgia com enxerto de pele, então removeu pele, né, e colocou naquele local onde tinha sido operado, e veja, ó, que ela já começa a desenvolver outras áreas vermelhas, né, por toda a sua boca, né? E aí ela foi para a radioterapia. E aqui a gente vê um pouquinho o resumo desse caso. Então, era um paciente que tinha um carcinoma em 2017, que depois estava tratando de uma gengivite já fora, por 4 meses, lesões liquenoides, líquen plano em 2007, depois teve um segundo tumor primário em 2008, fez cirurgia, radioterapia e químio, né, ainda em 2008. Ela teve uma metástase no linfonodo júgulo-carotídeo do lado direito, né, e ela tinha feito já 22 sessões de radioterapia. Aí ela foi para uma discussão onde achou melhor concluir as 30 sessões de rádio. Aí foi avaliado esse linfonodo, confirmou que era uma metástase, fez o esvaziamento cervical, onde foi removido 36 linfonodos, né, havia metástase em 2. Aí ela fez esse tratamento aqui, ó, e ela depois veio a falecer de um câncer de pulmão. Ou seja, um caso muito diferente, né, teve câncer em várias regiões da boca, e depois veio ter um outro tumor em pulmão. Esse outro paciente, ó, ele também estava seguindo fora, né, não sei, eu não posso garantir que ele tinha realmente líquen plano, mas quando ele já nos procurou, aí na faculdade, né, ele
já tinha essas lesões em mucosa jugal, né, que até lembra um pouco, né, estrias, né, mas aqui já, sem dúvida, né, já era um carcinoma epidermoide, né. Aqui um outro paciente também bem interessante, ó, algumas fotos aí foi feita pelo próprio paciente, ele documentava, mas o rapaz de 28 anos de idade, ó, aqui em 2007, ele tinha essas placas brancas em borda de língua, como vocês podem ver, aqui áreas ulceradas. Aqui em 2008, se a gente comparar, o aspecto aqui está até melhor, né, em 2008 do que em 2007. Aqui uma placa mais homogênea. E aqui já em 2010, né, o carcinoma sendo desenvolvido nessas áreas, né, como vocês podem observar aqui. Então, gostaria de concluir essa primeira parte, né, e logo em seguida a gente já termina já continua com a segunda parte. Tá?